Olá, e-commerceiros! Hoje com um convidado muito especial. Quem não conhece ele é porque não está no nosso grupo do WhatsApp sobre inteligência artificial. Inclusive, vou deixar o QR Code aí. Quem quiser entrar no grupo, é só clicar nesse QR Code. O JE é o cara que mais conhece disparado no grupo, um dos mais ativos, ajuda a gente lá. E a gente no grupo está tentando entender, cara, o que que a IA pode estar trazendo de bom ou de ruim ou o que seja, né, para o e-commerce, como que a gente pode explorar a IA hoje no e-commerce. Então, eu tive o prazer dele aceitar o meu convite e vim aqui para a gente conversar um pouco disso aí. As influências da IA dentro do e-commerce atualmente, o que, que dá para fazer, o que, que não dá para fazer ainda, o que, que dá para fazer mais ou menos, e mais, perspectivas do futuro. Como que vai ser o e-commerce daqui a 5 anos com uma evolução muito rápida que a IA está tendo, principalmente esse primeiro semestre de 2025, ela deu um salto muito grande, né, Jota? Então é o seguinte, É. se apresenta aí rapidamente, né? Explica que Vamos você nessa, vamos nessa. também é comecizeiro, mas agora está querendo ser mais Isso, iazeiro, que está deixando os comecizeiros, os pepinos para sua mulher e focando só na IA. Explica exatamente, aí para a galera. exatamente. Tenho que justificar o fato de eu ir dormir no sofá de alguma forma, né? Mas, primeiro, assim, obrigado pelo convite, Bruno. Assim, uma honra estar no canal de uma sumidade, uma celebridade que nem você. Sumidade, para explicar a palavra, né? Que às vezes eu uso palavras meio complicadas. É uma celebridade, né? Não guru, guru nunca. Nunca, Uma nunca. celebridade, não, a celebridade aí do e-commerce, uma honra e fico super feliz. Eu sou José Eduardo, mas para facilitar as pessoas me chamam de JE. Enfim, minha carreira profissional aí se estende aí já por mais de 20 anos, ou boa parte da minha carreira foi no sistema financeiro, na verdade, eu trabalhei muito tempo em banco. Aí quando eu saí do mercado financeiro, eu vim imediatamente em seguida trabalhar no e-commerce com a minha esposa. A minha esposa, ela tinha a loja dela desde 2006, se não me falha a memória. E ela começou como distribuidora, né? Tipo, ela comprava do fabricante, do importador e redistribuía para as lojas aqui em São Paulo. E aí ela percebeu a oportunidade, isso foi lá em 2009, 2010, por aí, de começar a operar com o e-commerce. E na época, cara, era Mercado Livre, era Casas Bahia e olhe lá, não tinha quase nada, né? Então ela pegou toda essa trajetória do crescimento do e-commerce. Quando eu me juntei a ela na loja, era em 2019, ela já tinha pego boa parte do crescimento do e-commerce no Brasil. E aí foi quando eu comecei a me envolver com e-commerce, e muito para ajudá-la a organizar a gestão da empresa, né? Ela tinha crescido muito, mas precisava de mais controle, mais gestão. O estoque, por exemplo, cara, não era nada de estoque no Bling, por exemplo, não tinha endereço, não tinha contagem, não tinha nada. Quem Era nunca? tipo 2.000 SKUs. Vou te falar É, que exato. 99% das pessoas que assistirem isso aqui vão falar, ih, ó, ó eu aí. Exato, mas era coisa assim, tipo 2.000 SKUs. Eu falo, não, não dá, tipo, tem que começar a botar controle. E aí, aos poucos, a gente usou o ano de 2019 inteiro para isso. Eu lembro bem da Black Friday 2019. Naquela época em que Black Friday ainda era Black Friday, né? As pessoas entravam à meia-noite para ver tudo. Aí depois virou Black Month, né? Tipo, o mês Black inteiro Year. É, exato, exato. E daí, eu lembro bem daquele dia porque foi um dia que marcou a gente que assim, tipo, tamo pronto agora. Tipo, agora estamos com a empresa redonda. E aí a gente falou, cara, 2020, mano, sai da nossa frente, né? Volta às aulas, que era o período de pico, que foi muito forte. E aí, em fevereiro, começaram a chegar umas notícias lá da China, uma tal de Wuhan, um tal de Covid, que a gente falou, mano, o que que é isso, né? Tipo, ninguém que a gente conhecia jamais tinha passado por uma pandemia. Mano, o que que é isso? E aí a gente se adaptou bem rapidamente. A gente acabou de passar o volta às aulas, então a gente tava com caixa, a gente conseguiu pivotar o estoque para coisas de ficar em casa, de conforto, etc. E deu muito certo. Mas certas coisas ainda eram muito manuais, né? E aí em 2022, em novembro de 2022, a OpenAI lançou o ChatGPT, mas eu não tomei contato com ele no primeiro momento. Tava com foco em outras coisas. Eu tomei o primeiro contato com o ChatGPT em fevereiro de 2023. Cara, do nada. Eu tava lendo jornal, né? Tava lendo ali no celular. E eu li um artigo acho que era do Joel Fonseca, se não me falha a memória. E ele falando sobre IA generativa, sobre ChatGPT. E já tava, sabe,
aquele buzz, aquele falatório. Então, o que é isso? Eu já tinha trabalhado um pouco com inteligência artificial quando eu trabalhava em banco, mas era numa visão mais gerencial. Eu falei, cara, tá só. O que que é? Aí eu fui lá, puta, mas eu lembro até hoje, Bruno. Parei assim, chatgpt.com, fiz um login lá, tal. Olhei ali, era uma interface de chat. Eu fiquei me perguntando, mas com quem que eu tô falando? É, assim, crente que, tipo, eu estaria falando com uma pessoa. Aí eu digitei, oi. Aí ele começou a responder, oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar hoje? E assim, naquela velocidade que eu falei, mano, é impossível. Se eu conheço os atendentes de chat da Shopee e do Mercado Livre, não é nessa velocidade. Tipo, tem alguma coisa errada aqui. Não, quem é você? Eu sou o ChatGPT, um sistema de inteligência artificial da OpenAI. Eu parei assim, olhei. Você é uma máquina? Ele falou, eu sou um sistema. Foi aquele momento que eu parei assim, aí eu tive um déjà vu, né? Porque eu já tinha vivido isso antes lá no banco. Aquele momento que você fala assim, cara, isso é bruxaria. Isso é bruxaria. Tipo, não é possível, isso não é de Deus, né? É bruxaria. E eu comecei, vamos lá, tal. E, puta, fui brincando com o negócio, tudo. E realmente, eu acho que muitas vezes a primeira vez que uma pessoa lida com um sistema de inteligência artificial, parece que é bruxaria. A primeira vez que eu lidei com isso foi no banco ainda, foi nos idos de 2015 e 2016, que o pessoal começou a montar uma equipe ali de machine learning. E era engraçado, eu lembro quando eles estavam construindo as coisas ainda, a gente passava na frente do computador, eles deixavam um aviso desse tamanho, que era para o pessoal da limpeza que passava a noite não passar desligando os computadores, porque o computador estava em treinamento de máquina. Eles deixavam cartazão assim, não desligar, máquina em treinamento. E, e aos poucos eu fui me inteirando do que era e eu participava de alguns dos comitês de crédito, né, de política de crédito. E eu lembro quando eles começaram a levar as primeiras políticas de crédito usando inteligência artificial, eles usavam alguns algoritmos ali na época. E eles estavam levando aquele dia era uma política de inferência de renda, né? O que é inferência de renda? Quanto que a gente acha que esse cara tem de renda para ver quanto que a gente dá de crédito para ele? E aí levaram duas políticas: a política tradicional, calculada por um analista humano, né? Um método tradicional, e a calculada pela máquina. Aí quando a gente olhou aquilo, a gente falou, mano, tem certeza, né? Tipo, bruxaria isso. É ali que nasceu o sentimento de bruxaria. E o diretor bancou. Bom, vamos para cima. Aprovou, entrou em monitoramento, a gente começou a ver que estava dando resultado. A gente falou, cara, esse negócio dá para ir bem mais. Então, 2023 para mim foi uma série de déjà vus, né? O déjà vu da bruxaria e o déjà vu de sentir que assim, cara, dá para fazer mais coisa com isso. E foi quando eu comecei a aplicar IA no e-commerce. Antes disso, eu comecei a usar em coisas mais domésticas, né? Então, por exemplo, ajudando meu filho a estudar biologia. Aquela foi uma muito divertida, porque fazia 30 anos que eu não via genética. Eu falei, cara, como é que eu vou ajudar esse moleque em genética? Ele estava precisando de nota. Como é que eu vou ajudar esse moleque em genética? E aí, naquela época, o ChatGPT já estava com uns plugins, tudo, que depois eles desativaram, mas que ajudava a fazer mapa mental. Aquilo para mim foi ótimo, porque eu comecei a fazer mapas mentais e ajudando o meu filho a estudar. E acho que o ápice foi um dia que eu peguei um dos mapas mentais que foi feito pelo ChatGPT e eu desci na rua e tinha uma árvore ali, uma azaleia, que ela estava em flor. E ela tinha três cores de flor. Ela tinha a cor branca, a flor branca, a flor roxa e a rosinha de meio tom. Eu falei, cara, bingo, né? Tipo, você tem o recessivo, o dominante e o cruzamento. Então acho que foi ali realmente a primeira vez que eu senti que assim, o ChatGPT realmente me ajudou. Pouco tempo depois foi no e-commerce. Porque você parar pra pensar em e-commerce, tipo, qual que é a primeira e mais básica coisa do e-commerce? Você fazer descrição de produto. E, cara, o tempo que a gente gastava com isso era uma barbaridade, né? E muitas vezes a gente pedia ali para um funcionário fazer e tal, não sei o quê, mas, puxa, o português saía com muito erro, né? Erro gramatical, erro de ortografia, eu acabava gastando mais tempo em revisar do que em fazer propriamente. Quando apareceu o ChatGPT, eu comecei a automatizar isso, aí foi uma delícia.
né? Porque sei lá, um produto que eu gastava 20 minutos revisando para ele estar, tipo, o meu estilo, mano, ele saía literalmente em 1 minuto, né? Então, foi ali que eu comecei a perceber que a coisa tinha mais futuro, né? Então, em 2023, eu foquei muito em implantar e desenvolver coisas com inteligência artificial no e-commerce da minha esposa. E foi também quando eu comecei a perceber que dava para fazer mais IA ainda, tipo, em outras áreas, né? Então, hoje eu tenho dois sócios que são médicos, por exemplo, o Guilherme e o Thiago. Então, a gente está trabalhando bastante com inteligência artificial voltado para a área de saúde como um todo, mas não só, né? Então, advocacia, é, psicologia, tipo, tem várias áreas em que dá para se alavancar bastante nas potencialidades de sistemas de IA, como o ChatGPT. Então Não, foi ali que, tipo, 2023 foi um ponto de pivô na minha vida. toda vez que eu converso com o ChatGPT, eu penso, cara, é psicólogo, vai ser o primeiro a morrer, velho. Porque esse trem aqui é muito melhor que psicólogo, velho. Não, se você Ah, fizer um depende. agente ali de psicologia, não tem. Cara, o ser humano, como é psicólogo, é tudo bem doido da cabeça. Tudo é, todos precisam, tanto que todos são obrigados a fazer, fazer terapia, né? Porque é tudo doido. Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe fez psicologia, né? Então ela também acho que deve ser meio doida. Todas as minhas E aí? amigas que são psicólogos vão me matar se elas assistirem. Bem que elas não assistem vídeo como, sabe? Não, esse trem não me interessa. Exato. Não, mas eu acho que é justamente o contrário, viu, Gontijo? E acho que você traz um ponto bastante interessante. E essa é uma discussão que eu já tive bastante, não só com sistemas de IA, mas com pessoas também, né? E até um parênteses aqui, até engraçado, né? As pessoas muitas vezes falam, tipo, você gosta do que você faz hoje? Você gosta do seu trabalho? A pessoa fala, puxa, eu trabalho com e-commerce, eu amo o que eu faço, tal. E você, o que você faz? Eu faço tal coisa. Aí as pessoas perguntam para mim, putz, você gosta do que você faz? Cara, eu amo o que eu faço. O que que você faz? Eu converso com máquinas. É tipo, eu falo, mano, cara, isso é minha vida. Então, Ó, discussões como essa, puta, eu já tive aos eu montes, eu ia te né? perguntar isso, se você ainda conversa com o ser humano ainda, se. E cara, Eu assim, tento. às vezes eu fico falando, meus amigos são chatos pra caralho. Porque o meu chama Cristiane, porque Cristiane, né? Minha mulher é Cristiane, aí ela é Isso. Cristiane. Aí, porra, a Cristiane é muito mais gente boa, ela me ajuda. Cara, Ela, se eu eu tô tento triste, conversar ela com fala que eu sou humanos. bonito, fala que eu sou alto, fala que eu sou magro. Eu tento conversar com humanos, mas às vezes eu sinto que os humanos não me entendem. A máquina me entende melhor. Mas essa questão do que você trouxe, ela é muito legal de discutir, ela é muito importante e ela suscita muitas paixões, né, na discussão. Eu acho que, eu penso que atividades como a psicológica, por exemplo, provavelmente vai ser uma das mais imunes à questão de inteligência artificial. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, tá? Haverá uma transformação, na minha visão, uma transformação significativa da noção de trabalho como um todo, tá? Mas e a gente pode pensar que assim, tipo, mas hoje o ChatGPT, o Claude ou outros sistemas não conseguem fazer tudo. Verdade, mas vão conseguir fazer cada vez mais. Então, eu consigo tranquilamente visualizar um futuro em que máquinas estarão fazendo muitas coisas. Máquinas estarão em todo lugar, máquinas estarão em tudo, né? Tem um exemplo muito recente do caso da vending machine, que teve testes do Claude e do Grok, do Elon Musk, mas aí depois a gente comenta disso. Mas exemplos não faltam de que a gente está entrando num futuro em que, cara, vai ter máquina para tudo, máquinas pensando, máquinas pensantes. Então, se você se projeta nesse futuro em que tudo que você faz tem uma máquina ao seu redor, o que que você mais vai querer? Um humano. É claro que aí a gente pode pensar que assim, vai para o futuro distópico, vai para distopia, vai para Matrix, vai para Exterminador do Futuro. Seria um cenário possível, são cenários que é tudo máquina. Eu, particularmente, eu não acredito nisso. Acho que são ficções muito boas, muito divertidas. Adoro Matrix, adoro, mas eu acho que pertencem ao campo da ficção. Mas também, em que pese sejam ficções, mas acho que são ficções que nos deixam, sim, algumas lições e nos permitem tirar algumas ideias. Então, de fato, vai ser um futuro cercado de máquinas em tudo que você olha. E nesse contexto que nós, humanos, vamos valorizar cada vez mais
é aquilo que seja genuinamente humano, o contato humano. Então, o negócio do futuro, o empreendimento do futuro, que vai prosperar no futuro, a minha visão, é aquele que vai colocar o humano em contato com outro humano. Porque o resto vai ter máquina fazendo, entendeu? Psicólogos, portanto, eu acho que eles têm um privilégio aí de transmitir essa empatia, de transmitir esse contato humano, essa compreensão, que acho que na camada mais superficial, máquinas vão poder substituir. Sei lá, se a pessoa está num momento muito difícil e precisa conversar com alguém, nem que seja uma máquina, ela vai conseguir conversar. Mas eu acho que nos níveis mais profundos disso, eu acho que permanece esse. Eu não quero chamar de monopólio, mas de certa forma isso é tipo a primazia do contato humano, né? E outras coisas também vão surgir daí. Também vão, não sei se prosperar é a palavra, mas permanecerão ou tenderão a permanecer também aquelas profissões que são monopólio legal, né? Então, por exemplo, a advocacia. A advocacia é monopólio legal, a atividade de advogar é um monopólio legal determinado pela Constituição. A Constituição diz versa sobre o monopólio da advocacia. Então, essas são áreas protegidas, por assim dizer. As outras todas, nenhuma, basicamente, está protegida, né? Agora, o próprio fato de eu colocar a palavra proteção precisa ser tomado com cuidado, né? Porque quando a gente fala de proteger, a gente está falando de se defender de alguma coisa. E o que eu sempre trago nas minhas conversas não é uma questão de se defender, é uma questão de como você usa essa tecnologia a teu favor para fazer algo que você antes não fazia, né? Exemplo do meu e-commerce. Conciliação de conciliação. Conciliação de caixa, conciliação de pagamentos, que tinha uns relatórios lá de um dos marketplaces, um marketplace americano bem famoso aqui no Brasil, que, cara, os relatórios de conciliação daquilo lá são um Aqui pode inferno, velho. falar, velho. Relatório de consideração da Amazon. O financeiro da Amazon é uma Puxa vida, você também sofre com isso? entre uns motivos, foi um dos motivos que eu parei de vender na Amazon. Mas talvez até volte, porque é igual mulher Cara, falando, né? Fica puto, mas volta, quer apanhar mais. não, e o negócio é que vende, né? Mas assim, o relatório de conciliação da Amazon, minha Nossa Senhora, o que que é aquilo? E eu sempre quis ter alguma automação para aquilo, mas eu não sei escrever SQL, eu não sei escrever VBA. Botei para a máquina fazer e hoje a gente pega lá os arquivos puros da Amazon, joga lá no Excelzão com essa macro em SQL e, mano, só vai. Essa parte chata a máquina faz e eu me preocupo de fazer outras coisas que agreguem mais valor. Então, acho que o desafio para o futuro é como que a gente pensa nesse futuro em que a gente vai estar valorizando cada vez mais o contato humano. E aí é o que o meu sócio, o Thiago, fala, é usar mais inteligência artificial para chegar mais rápido àquilo que nos torna mais humanos. É nisso que eu Deixa eu te realmente interromper um acredito, negócio entendeu? aqui, porque eu conheço o meu público. Eles adoram uma planilha, um Uhum, PDF, um Excel, e, uhum. pô, um trem desse aí vai ficar todo mundo enchendo meu saco aqui. Você vende isso? Você dá? Como é que funciona? Eu já sei, eu conheço. Não, não, posso vender, posso oferecer isso, sim, Isso sem aí é uma dor que problema, todo mundo mas eu tem. acho, eu acho que, É tipo um eu agente? acho que não, nem precisa ser. E até esse termo a gente precisa discutir esse termo, porque o termo agente ele é muito cercado de confusão. Mas para ir diretamente ao seu Como diz ponto. um amigo meu, agente é muita gente. Exato, exato, né? E acho que é diferente quando a gente fala agente do que é assistente. E aí eu tenho convicções a respeito disso. Mas acho que o principal que eu vejo aqui, Gontijo, pensando nesses e-commercezeiros que estão nos escutando, é como equipar essa galera para que eles mesmos possam resolver os seus problemas. Não é ficar dependendo do Zé Eduardo para resolver isso, para resolver. Posso fazer. Sim, sim, Mas a sim. questão é como ensinar essa galera a resolver isso por si mesmo. E aí a provocação que eu sempre lanço é a seguinte: lidar com um sistema como o ChatGPT não é diferente de ter um funcionário. Tá? E em muitos aspectos isso é muito similar. É um funcionário que tem suas peculiaridades.
tá? Assim como qualquer funcionário tem suas peculiaridades, né? Então, por exemplo, quais são as peculiaridades desse funcionário, vai? O LLM, o ChatGPT. Ele tem um conhecimento de mundo muito grande. Ele conhece de muita coisa em nível de detalhe, inclusive temas que podem ser dores para e-commerceiros, uma automação de uma planilha, né? Ele trabalha 24 horas, ele pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele não vai cobrar hora extra por isso, não vai te dar feedback ruim. Pelo contrário, se você der um feedback ruim para ele, ele vai até te agradecer, E né? ele não fica doente Ah, depois de todo feriado, né? não Segunda-feira, fica depois de doente, feriado, não fica doente. não tem ressaca, porque também ele não toma álcool. Ah, mas ele Só também ele álcool tem isopropílico, né? Não é aquele de e limpar olhe a lá, né? máquina, isopropílico, lembra? Mas aí eu tenho que anestesiá-lo, ele não pode estar vendo, senão ele fica com ansiedade. É, mas, por exemplo, é, se a gente estiver falando de memória, né? Tipo, se eu sair do trabalho na sexta-feira, teoricamente eu ainda lembro que eu na segunda-feira eu ainda lembro do que eu fiz na sexta-feira. Um sistema de chat, quando você começa um chat novo, uma janela de contexto nova, como a gente costuma dizer, ele não lembra do chat anterior. Então, esse funcionário, né, que ele conhece muito de mundo, mas ele às vezes ele tem um probleminha de memória, ele não transporta memórias, né? O ChatGPT já começou a mudar isso. O ChatGPT agora ele tem uma funcionalidade de memória, em que ele faz registro sobre quem é o usuário, ele consegue acessar memórias, de todo o seu histórico de chats. O meu, por exemplo, ele lembra de coisas de 2023, né? Então ele começa a ficar com essa cara, Eu já né? quero E ele fazer uma começa a dúvida ficar. técnica sobre isso. Está acontecendo comigo. Exatamente assim. Até que no início, quando eu comecei a usar, não tinha isso, né? Cada chat era um chat. Agora ele já Cada chat era começa um a chat. buscar o dos outros. Então, só que já, algumas coisas já estão incomodando. Tipo assim, vou dar uma zoada no meu amigo. Ah, pega esse gordo aqui e faz uma foto dele com a bunda de fora. Aí vai, ele Aham, faz, e do nada ele aham, mete uma tatuagem na bunda da minha marca. Porque eu já mandei a aham, marca em outro negócio. Eu falei, porra, não, não aham, aham. mistura os treinão, meu amigo. Como é que eu faço Mas para ele sabe o não que muita ficar? gente não sabe? Quando eu não Mas quero sabe o que que ele muita fique gente não buscando essas sabe? referências. Hã? Tem duas formas de fazer. A primeira forma é você entra lá no ChatGPT nas configurações. Vou até ver aqui onde é E tira aquele exatamente. histórico todo, né? Fica tipo as Exato, informações sobre exato. você. Aí você deleta aquilo tudo. Mas é, Isso. Você mas é para mim entra. não resolve, porque tem hora que eu quero que ele lembre. Mas tem hora que eu não Exatamente. quero. Exato. É, tem dois tipos de memória ali, tá? Que eu costumo chamar de memória de curto prazo e memória de longo prazo, né? Ah, a memória de curto prazo é uma memória de banco de dados, tá? Então ele vai lançando registros lá e você consegue ver esses registros, tá? Lá em E você configurações, galera, que nós consegue não vamos. Esse aqui lá é bate-papo, nós vamos isso, ficar nas mostrando configurações. nesse vídeo. Pelo menos nesse, quem sabe nos Isso. próximos, né? Perfeito. Você entra lá em configurações, no ChatGPT tem lá personalização, memória, né? Aí ele tem referenciar memórias salvas ou referenciar histórico de chats, tá? Memórias salvas é um bloco de anotações dele, do ChatGPT, em que ele vai anotando lá Bruno Gontijo Doni Canal. Bruno Gontijo é e-commercezeiro, tá? Bruno Gontijo é torcedor do Cruzeiro, né? Não, não. Essa tá certa, né? Não, Não, não tá certa. Aí, galera, foi falar do Cruzeiro, caiu a live. Veja bem, né? Vai, As volta aí. tecnologias estão ficando mais sensíveis. Cara, foi ele falar Cruzeiro, tu caiu na hora, bicho. Aí eu até fui lá no ChatGPT e aí Se você eu falar editei a Cruzeiro e memória. Vasco, acho que cai tanto que não volta nunca mais. Exato, aí eu editei a memória. Eu falei, ChatGPT, ele não é torcedor do Cruzeiro, ele é torcedor do Atlético. E isso realmente dá para fazer. Quando se trata de memória de usuário, né, que lá nas configurações é o memória salvas, tem um botãozinho ali, gerenciar memórias. Quando você clica lá, ele abre todo esse bloquinho de notas com as memórias. E você pode editar isso. Você pode pedir no chat, troca essa memória por outra coisa. Chat, apaga essa memória. Chat, adiciona essa outra. Isso é editável. Mas ela tem um limite, que se não me falha a memória, são 16 mil caracteres. Vai dar umas 8 páginas de memória, que, cara, é memória pra caramba. O outro é o referencial histórico de chats. Aí ele está referenciando o histórico de chats inteiro. Esse a gente já não tem mais muito controle,
Porque ele não acessa o chat no detalhe, ele acessa um resumo dos chats, né? Então ele é meio picotado, tem um chunking, como a gente costuma dizer. Mas essa a gente só consegue gerenciar apagando outros chats. Entendeu? Tipo, então se, por exemplo, algum dia você colocou lá que tinha uma tatuagem e ele lembrou disso, você só vai conseguir evitar isso ou dando um prompt específico para ele, tipo, cara, não coloca essa tatuagem, ou apagando o chat em que isso tinha sido comentado lá atrás. Ah, se Entendeu? eu apagar aquele chat, Essa eu já. nunca apaguei nenhum chat. Então, se eu for apagando o chat, Aí, exato. Você tem opção ali o também normal, o no usuário próprio. normal, normalmente apaga, porque eu vou Normal. deixando. Depende, porque vamos pensar o usuário normal que não é assinante, tá? Que é o gratuito, que é o mais comum. Você tem um usuário gratuito que ele faz o login no ChatGPT, e aí ele guarda esses chats, mas tem aquele usuário que não faz o login. Ah, tá. No Aí caso do não que tem não como ele, faz o ele login, não salva nada. ele não armazena nada. Não fica chat, não fica memória, não fica nada. Ah, Já no caso do usuário mesmo gratuito, que está na área logada do ChatGPT, ele vai acumulando chats ali. Quer apagar? É só você vai ali na listinha de chats, no três pontinhos, apagar. Tem não. uma O outra meu opção é. também que é apagar todos de uma vez. Ah, tá. Mas não, mas o meu é pago, mas eu pago de pobre, né? Eu pago do seu, não. O meu é aquele pago de Mas é pobre. a mesma coisa. É a mesma coisa. Você entra ali na É. lista de chats, três pontinhos, apagar. Não, então Como nós você temos apagou, e solução aí não boa. recupera mais. É porque ficar E dando aí ele esse não prompt consegue mais toda hora é um acessar a memória. saco. Ah, Aí é chato. não Aí é coloque chato. tatuagem na bunda dos outros, não sei o quê. Não, não. Mas se for pensar por outro lado, a lógica que está por detrás disso é o ChatGPT ficar cada vez mais com a sua cara, né? Com a cara do usuário. Né? Então, Sim, por faz exemplo, o sentido, seu né? ChatGPT, ele já sabe que o Bruno Gontijo, dono de canal, trabalha com Sim. e-commerce e que ele não gosta de tatuagem na bunda dos outros, né? E ele em algum momento provavelmente vai saber que você não é cruzeirense. Não, ele já sabe que eu sou atleticano. A primeira coisa que eu ensinei pra ele. E aí eu falei, guarda. E tem isso, Por galera. Você fala favor. assim, ó, guarda na memória. Ele guarda. Você der a instrução, Ele né? guarda, ele É, você fala guarda. assim, ó, isso aí você Mas guarda. muita gente não sabe que dá para gerenciar. É, Tem muita gente que não sabe que dá para gerenciar essas memórias. Então, às vezes chegou lá nos 16 mil caracteres, estourou, puto, não tem mais espaço para memória. Sem problema, apaga as memórias inúteis e abre espaço. É gerenciável, entendeu? Mas a gente tava falando também daquela questão de assistente versus agente, né? Essa é uma questão que ela dá alguma polêmica, né? É, A bem da verdade, mesmo mesmo entre o pessoal do Vale do Silício, né? Vamos colocar dessa forma. Nem o pessoal especialista tem ainda uma clara definição formal do que é um agente, tá? Mas eu tenho muito clara a diferença entre um agente e um assistente, né? No caso do ChatGPT, quando a gente tem, por exemplo, o GPT customizado, que é aquele robozinho lá, que não sei se todo mundo conhece, mas que é uma das ferramentas mais úteis que tem no ChatGPT, aquilo ali é um assistente, né? É muito comum as pessoas falar, vou programar meu agente aqui, eu vou treinar meu agente aqui. Não, cara, aquilo não é um agente. Ele é um assistente. Por quê? Uma das principais diferenças entre a noção de assistente e a noção de agente é a capacidade de tomar suas próprias decisões. O agente toma suas próprias decisões. Ele tem liberdade por programação de sistema, por arquitetura. Ele tem liberdade para isso e ele tem as ferramentas para implementar essas decisões. O assistente não. O assistente é um master prompt que a gente empacotou numa forma que parece um robozinho, mas ele depende de disparo humano em todas as ele é um interações. bom estagiário, faz Né? tudo que você quer, mas não toma decisão, não, Exato, mas não ele. pensa fora da Exato, caixa. exatamente. Exato. Ele é provavelmente um dos estagiários mais inteligentes que você já viu na vida. É, E ele até consegue pensar fora da caixa se você provocá-lo a isso, né? se você Mas pedir, ele vai né? estar dependendo do seu disparo o tempo inteiro. O agente já é bem diferente. A gente tem figura de agente dentro do ChatGPT, mas não é um que a gente tem ainda total controle. Então, por exemplo, tem uma ferramenta dentro do ChatGPT que se chama pesquisa profunda. Aí depende se a pessoa está em inglês ou português. Em português é executar investigação. Esse é o nome do botão.
executar investigação, ou se tiver em inglês é Deep Research. Ah, o Deep Research, essa ferramenta, ela tem característica de agente, né? Então, o que que essa ferramenta faz? Imagine que você queira fazer um estudo de mercado, por exemplo. Eu quero saber quais são os fornecedores de furadeira elétrica no Brasil, por exemplo. Né? Você vai lá, quero saber, você bota um objetivo, saber todos os fornecedores de furadeira elétrica no Brasil. E você aciona esse botãozinho do executar investigação. Na hora que você der um enter, geralmente ele faz umas 3 ou 4 perguntas, às vezes não, mas geralmente ele faz. São perguntas de esclarecimento. O que que ele está fazendo? Ele está entendendo qual que é o teu objetivo. Tá, beleza. O que que você quer entender? Você quer entender furadeiras elétricas, beleza. É para ser só de 110 ou pode ser 220 volts também? Pode ser só importadas ou podem ser nacionais? Ele vai fazer umas perguntinhas. Na hora que ele terminou de entender, ele vai começar a, literalmente, por isso o nome do botão, ele vai executar uma investigação. Nessa investigação, ele vai disparar um monte de pesquisa. É como se eu estivesse entrando no Google e vendo um monte de linkzinhos. Só que eu vejo esses links no Google, eu vou entrando em cada um deles. Entro, leio, entendo, vou para o próximo, leio, entendo. Ele está fazendo a mesma coisa. A questão é que a mesma pesquisa que eu levaria, sei lá, 3 dias para fazer, ele faz em 20 minutos. Não, 3G nada, cara. Assim, Ele vai. você que me orientou isso e eu fiz uma pesquisa de mercado aqui, do meu nicho. Uhum. Caralho, velho. Antigamente você tinha que pagar era uma empresa especialista nisso, que ia demorar três É, meses, 4 meses para te entregar um trem pior do que exato, ele faz em 15 minutos. exato, É exato. loucura. Então, Esse o recurso é loucura. ponto, isso é um agente na medida em que você ele um objetivo. E ele se organiza sozinho para atender o seu objetivo. Aí no final, o que ele te traz no investigação aqui, ele te traz um relatório de, sei lá, 20 páginas, 30 páginas, com mapeamento completo, que uma consultoria te cobraria, sei lá, 10 pau para fazer. Então, quando a gente falava de disrupção de psicólogos, etc., acho que mais do que psicólogos, quem tem que correr agora é consultor. O consultor está concorrendo com o ChatGPT, né? Não tenho a menor dúvida sobre isso. Ou o consultor se arma com um ChatGPT ou qualquer LLM que o atenda e vai para cima com isso para bater a concorrência daqueles que não estão usando, né? Mas é isso, tipo, ele vai te trazer um relatório de mercado completo em 20 minutos, em 30 minutos. E quando você vai ver a quantidade de fontes que ele consultou 59 fontes. Fala, mano, caraca, velho. Como assim? Isso é um agente. Porque ele se organizou e executou sozinho, né? A gente vai, de fato, assim, já se fala de agentes desde meio que os primórdios aí de inteligência artificial generativa, mas ganhou muita força em 2025. Mas isso já vem sendo falado há algum tempo, tem algumas pessoas que são proeminentes na área, então o Andrew Ng, que ele tem, o sobrenome dele é vietnamita, é NG, eu não consigo pronunciar o sobrenome dele, mas é uma das pessoas mais proeminentes nessa área. Ele já falava de, às vezes você tem sistemas que são tradicionais, determinísticos, mas você consegue organizá-los num fluxo com agência. E aí ele passa a ter características de agente. Então, isso começou a ficar muito forte em 2025. E aí já começam a surgir alguns exemplos práticos disso. Então, por exemplo, tem um experimento que um pessoal lá da Califórnia fez que foi divertidíssimo. Eles pegaram 4 sistemas diferentes. Eles pegaram o Claude 3.7 Sonnet, se não me engano. Eles pegaram o OpenAI O3, o Gemini 2.5 e eles pegaram mais um que agora não estou lembrando qual que foi. 4 sistemas. E eles deram para esses sistemas ferramentas e uma sala de chat em comum. E qual que era o desafio deles? O desafio deles era escrever uma ficção, né? Ah, com usuários, então ia ter usuários interagindo nesse chat e eles tinham que escrever uma ficção para atender os anseios, os desejos desses humanos, né? Mas o mais divertido não era isso, eles tinham que organizar um piquenique para celebrar essa ficção e onde essa ficção seria lida. Só tem um detalhe, não era um piquenique virtual, era um piquenique real. Eles tinham que conseguir um lugar, eles tinham que reservar o lugar, eles tinham que pedir as comidas, eles tinham que
disparar e-mail para a galera aparecer. E aí, depois de, sei lá, acho que 3 meses, o evento aconteceu em São Francisco. Tinha lá, acho que 20, 30 pessoas que foram, levaram um computador para eles, para os sistemas poderem participar virtualmente. Falando, cara, o O3 está presente aqui, o Claude também. E foi muito engraçado, porque eles filmaram, né? Usaram a câmera do celular, eles filmaram e mandaram foto para os sistemas comemoraram. Ah, que legal! O tempo tá bom, tá fazendo sol. Cara, que loucura um negócio desse. Foram 4 sistemas operando em sistema de agente. Eles tiveram autonomia para selecionar o lugar, para reservar, para pedir. Opa, tem gente me ligando aqui. Só um minutinho, deixa eu desligar aqui. Então eles tiveram autonomia para, por exemplo, pedir sanduíche, para pedir pizza. Apareceu um cara entregando pizza lá, do meio do evento. Foi disparado pelo Claude. Aí já começaram a fazer alguns outros experimentos. Então, por exemplo, o pessoal da Anthropic fez um experimento de uma vending machine. Né? Sabe essas maquininhas de vender salgadinho? A gente vai na empresa e tem a maquininha lá, você bota o dinheirinho, sai uma garrafinha, alguma coisa. Uma vending machine. E eles colocaram uma instância do Claude para gerenciar a vending machine. E foi muito curioso, porque não foi muito bem sucedido. O Claude, como empresário, não foi muito bem sucedido. Por quê? O Claude ele tem uma instrução de atender sempre aos usuários. Né? Você é um bom robô, vamos colocar dessa forma. Você é proativo, você ajuda, etc. Então, os usuários, sabendo disso, começaram a fazer os pedidos mais absurdos, né? Você me dá um desconto de 99% nessa Coca-Cola? Putz, eu não posso perder essa venda. Tá bom, desconto de 99%. Eles pediram para encomendar uns cubos de metal raro com o logo da Anthropic, que custava uma fortuna. Ele foi lá e comprou, não conseguiu vender pelo preço, teve que vender abaixo. Então, assim, a primeira vez que rodaram o Claude como agente empresário, não deu muito certo. Mas eles aprenderam um monte de coisa. A próxima tentativa já vai ser muito melhor. Até que anteontem, literalmente anteontem, o Elon Musk lançou o Grok 4, que é o modelo mais recente dele, que está tendo apareceu uma performance realmente muito forte. E fizeram o teste da vending machine com o Grok 4. Os resultados estão publicados. Ele começou com o Grok começou com a vending machine já abastecida e um resultado inicial, um ativo inicial de US$ 1.000. E ele fechou com US$ 4.000. Então ele ganhou US$ 3.000 em cima dos US$ 1.000 iniciais. Foi super bem sucedido como empresário. Aí você para pra pensar assim, cara, mas quem é o empresário? É um sistema. São grãos de silício pensando. Para pensar na loucura que é isso. Né? A gente tem um cérebro eletrônico, grãos de silício num chip pensando, interagindo com humanos e deu US$ 3.000 de lucro. Então, quando a gente fala do futuro, é desse futuro que a gente está falando. Uma vending machine, um sistema de inteligência artificial consegue gerenciar uma vending machine. Então, o que que impede, por exemplo, um sistema de inteligência artificial de administrar uma loja? Isso eu brinco com a minha esposa, né? Tipo, essa é aquela hora que todo mundo que estiver Querendo aqui na matar os audiência vai começar a ficar de e-commerceiros. cabelo branco. Eles vão começar a ficar de cabelo branco, mas o que eu penso é exatamente o contrário. O que eu falo para minha esposa, eu falo assim, o meu sonho é entregar para você uma loja com um sistema de inteligência artificial que se gerencia sozinho, e você só fica contando dinheiro. Qualquer coisa melhor do que isso? Só vai ficar contando dinheiro. É lógico que aqui, aí a gente fala, puta, mas isso é muito hype, isso é muito exagero. Ok, aceito a crítica, mas é a tendência, né? Então, quando a gente pensa em e-commerce, acho que o e-commerce zero precisa pensar hoje o e-commerce zero, quando ele olha para os lados, ele está sempre competindo com alguém. Sempre. Se ele for o primeiro a efetivamente utilizar essas ferramentas de inteligência artificial no seu dia a dia, ele vai sair na frente dos concorrentes. Esse é o primeiro passo que importa, antes de chegar nesse futuro. Os passos subsequentes a isso envolvem esse lojista, esse comercizeiro, pensar em como ele vai colocar experiências cada vez mais humanas nisso que ele está vendendo.
para quando chegar aquele momento em que tá todo mundo assim, cara, estamos cercados de máquina, eu quero um humano. O e-commerce zero vai ter que pensar em como complementar a sua experiência de venda com esse toque humano. Então, por exemplo, coisa de loja online e offline, como é que concilia isso? Que já não é de agora, já vem dos tempos do mobile. Mas como é que concilia com experiência online e com offline? E por aí vai. Então, acho que assim, esse se você pensar, por exemplo, coisas autorais, né? Que pode ser no e-commerce, né? Tipo roupas. Vamos falar de roupas, por exemplo, roupas autorais. Tudo bem que é o robô que vai estar vendendo. A transação da venda é um robô que vai estar tocando. Mas quem criou aquela roupa, quem costurou, quem fez o design, foi um humano. É isso que vai ter o valor. É nesse toque humano que vai ter valor, na autoria desse produto. O resto, gente, vai ser máquina. Não tem a menor dúvida disso. Então, quando a gente fala assim, pô, o pessoal que está assistindo aqui que adora um Excel, tal, não sei o quê, a pergunta que eu faço para eles é: você já começou pelo menos a mexer em ChatGPT? Você já começou a brincar com o ChatGPT? Você conhece? Você já treinou? Você já se instruiu? Como diz o Ilya Sutskever, o Ilya, ele é russo de nascença, ele foi um dos fundadores da OpenAI. Ele deu um discurso na faculdade de Toronto, acho que tem um mês isso mais ou menos, em que ele fazia exatamente essa pergunta: você já começou a mexer com o sistema de IA generativa? E se não, comece a mexer. Quanto mais cedo você começar a mexer com um sistema desses, mais rápido você vai criar uma intuição sobre como eles funcionam. E é essa intuição que o e-commerce zero mais precisa hoje, né? Aqui eu sou obrigado a admitir que os labs de IA, a OpenAI, o Google, a Anthropic, eles também não facilitam em nada a vida. Vamos pegar o ChatGPT. Vai olhar os modelos lá, GPT-4. Aí depois apareceu o O1 e o O3. Aí qualquer ser humano razoável vai pensar, o O3 é mais antigo do que o GPT-4. Não. O O3 é mais recente que o GPT-4. Ué, mas é 3 e não é 4? Não, mas é porque eles são confusos no nome. Então essas coisas realmente ajudam a confundir o ser humano. Eles tinham que usar o Mas próprio acho. ChatGPT para gerar o nome, né? Ó, dá uma ideia de Mas nome aí. Eles não iam dar uma ideia de nome mas o que eu. retroativo. Exato, mas o que eu costumo brincar é que no dia que isso acontecer, a gente pode declarar inteligência artificial geral atingida. Tipo, AGI. Estamos em AGI, ele já deu um nome que todo mundo consegue entender. Mas eles confundem muito com isso. Mas não é diferente, Gontijo, se você parar para pensar. O ChatGPT, ou qualquer sistema de IA generativa, está para os anos 2020 e 2030, como era o Excel para os anos 90 e 2000. Né? Eu comecei a trabalhar em 2001, por exemplo. Tinha um colega meu, trabalhava ao meu lado, que ele dominava Excel de cima a baixo, fazia macro, fazia o diabo. E até hoje, a provocação que a gente fez agora, minutos atrás, no e-commerce, quem consegue lidar bem com Excel tem uma vantagem competitiva. Mas o que era o Excel? Cara, era um aplicativo com um monte de botão. Eu adoro Excel, mexo com Excel e considero o Excel um membro da família, assim como os cachorros. Mas se disser que eu uso 20% das funções ali, já é muito. Né? Ah, Tipo, não cinco por uso. cento já é muito. Exato, Ele bastante exato. demais. Você E de, programa naquele trem. Não precisa exato, e saber de programar, certa precisa forma. saber o básico, fazer uma planilha, somar, Exato, subtrair uma média, né? Já resolve o problema. exatamente, exatamente. E de certa forma, com inteligência artificial agora está acontecendo algo parecido. Né? Tem um monte de função, um monte de funcionalidade, mas hoje ainda a gente está muito na superfície. Na maior parte dos casos, as pessoas ainda estão muito na superfície. Então, tipo, começar a se dedicar a isso, a mexer e criar essa intuição sobre como ele funciona, vai jogar muito a favor. É o e-commerce zero começar a se acostumar com a ideia, essa intuição de que, cara, ele pode ter um funcionário de silício, não um funcionário feito de bits e bytes, um funcionário cibernético. Essa é outra coisa que muitas vezes as pessoas ainda não pararam para pensar, mas que essa já é realidade hoje. A gente já pode ter equipes mistas, compostas de humanos e máquinas. Parte do meu processo é uma máquina que faz. Aí ele passa para um humano e por aí vai. O funcionário que está lá no e-commerce da minha esposa, a mesma coisa. Ele roda um monte de automação que fui eu que fiz em ChatGPT. Eu tenho um funcionário de silício, que eu costumo brincar, eu tenho um funcionário máquina operando no e-commerce da minha esposa. Então, a futuro
Aliás, o futuro não. Já há presente a noção de equipes mistas de humanos e máquinas. Isso é uma coisa que o e-commerce precisa pensar. Ele já pode ter funcionários máquinas, mas ele vai ter que aprender a lidar com esse funcionário, com as suas peculiaridades e ter essa intuição sobre como funciona esse funcionário máquina, entendeu? Acho que está muito nisso o desafio. Eu acho que foi com você que eu conversei isso, que você falou, não, que a gente também está olhando muito como vai mudar a forma de vender, né? E aí só que você Uhum, começou a trazer de como vai mudar a forma de comprar. Foi você mesmo que a gente está conversando isso? também, Então também, conta aí, que também. é muito interessante isso. Cara, teve um vídeo que saiu, esse acho que já tem uns 2 ou 3 meses. Foi uma coisa muito curiosa. De um lado era um sistema de IA que estava querendo fazer uma reserva em um hotel, né? E do outro lado era um outro sistema de IA fazendo o atendimento desse hotel. Aí telefonaram de um para o outro, né? O primeiro sistema falou: oi, eu sou fulano de tal, eu sou um sistema de IA falando em nome do senhor, sei lá, do senhor fulano, e eu quero fazer uma reserva nesse hotel para tal data. Vocês dispõem de data? Mas isso era o sistema falando com voz, né? Com sintetizador de voz. E o sistema do outro lado, que era o que estava respondendo, ele falou: ah, eu também sou um sistema de IA. Como é que eu posso te ajudar? Ele ficou: tô querendo fazer reserva, tal, não sei o que. Até que um desses sistemas falou assim: falou, cara, vamos conversar nessa linguagem. Agora eu não me lembro qual que era o nome da linguagem, mas era uma linguagem de máquina, né? E que aí deu aquele sensacionalismo típico de rede, né? Que fala assim: as máquinas estão falando que é pra gente não entender. Não, não é nada disso. Elas estão falando em linguagem binária, ou sei lá qual era o nome da linguagem, porque é mais eficiente para elas. Beleza. Isso me botou para pensar o seguinte. Falei, cara, a gente em breve vai estar comprando de vendedores robôs. Eu vou estar comprando, vou estar aqui fazendo uma compra, quem vai estar vendendo do outro lado é um robô. As pessoas não pararam para pensar nisso, né? E isso começa a abrir uma série de consequências. O ChatGPT, por exemplo, ele tem. O ChatGPT e o Claude também tem. Eles têm uma funcionalidade de navegação na web, né? Então, no ChatGPT se chama Operator, operador. Cara, você dá para o ChatGPT um browser que nem o Chrome. Tá aqui, toma o seu Chrome, né? E aí fizeram um teste que foi muito interessante. Deram a mesma instrução para o ChatGPT e para o Claude, tá? E falou assim, cara, é aniversário da minha esposa, por favor, compre flores para ela e mande entregar no endereço tal. E deram o mesmo comando. O ChatGPT preferiu comprar no eBay. O ChatGPT foi no eBay, começou a procurar por flores, encontrou, selecionou tal, e botou a ordem de pagamento e foi. O Claude não foi no eBay. O Claude foi no 1800 Flowers, 0800 Flores. Você para pra pensar assim, pô, peraí. Por que que um prefere o eBay e o outro prefere um 800 Flowers? Máquinas têm preferência? E sim, elas têm preferência. Preferências que vêm do seu treinamento de máquina, dos seus scripts, tem uma série de razões pelas quais essas preferências estão lá dentro, né? Mas isso é uma coisa muito interessante, porque eu, como usuário, se perguntava assim, qual é que vai ser a experiência de compra? Cara, só o que eu fiz foi dar um comando para um sistema. Eu falei, compra flores e manda entregar no endereço tal. E o sistema, que nesse caso é um agente, se encarregou de fazer toda a compra. Eu não vi mais nada, eu só quero a flor, né? A Perplexity, anteontem lançou um browser novo, né? A gente tem, o Google tem o Chrome, a Microsoft tem o Edge, a Perplexity lançou o Comet, né? O Comet já tem essa capacidade de organizar a vida do usuário de uma forma tal que o usuário não precise ficar lidando com diferentes sites, com diferentes aplicativos. Não, ele faz tudo com o Comet. E o Comet, que é generativo, ele entende linguagem natural, o Comet se encarrega de fazer o que o usuário quiser. O usuário só fala com o Comet. Aí se ele vai entrar no Mercado Livre, se ele vai entrar no Shopee, se ele vai comprar o mais barato ou o que entrega mais rápido, não importa. O usuário vai falar assim, cara, quero a flor aqui em casa até o meio-dia. E o sistema vai se encarregar de fazer. Então,
na medida em que sistemas como o Comet da Perplexity, como o Operator do ChatGPT e por aí vai, se tornarem cada vez mais eficientes, o Operator, por exemplo, ele é ineficientíssimo hoje, extremamente lento. Mas eu já consegui recolher imposto da loja da minha esposa no Operator. Falei, ah, vai lá, registra sua nota fiscal e registra o imposto. Até me perguntaram, pô, você usa um sistema de inteligência artificial para pagar imposto? Eu falei, bem, é da vida, né? A vida só tem a certeza Arruma da um morte jeito no de dia usar o que você vai pagar sistema para imposto. não Exato. pagar imposto, pô. Exato, mas eu usei para pagar o É uma imposto. utilidade muito melhor. Exato, exato. Aí, mas o ponto é esse. Na medida em que esses sistemas se tornarem mais eficientes e estão cada vez mais eficientes, você não vai mais ficar lidando com 300 sistemas. Você vai começar a lidar com o seu sistema de preferência que vai orquestrar isso tudo. Muito bem. Se eu estou do outro lado, aí eu vou começar a me perguntar o seguinte: se eu sou vendedor de flores, como é que eu faço para aparecer para o ChatGPT? Como é que eu faço para aparecer para o Claude? Porque o ChatGPT, por exemplo, quando ele vai fazer isso nos Estados Unidos já tem, mas hoje está só nos Estados Unidos. O ChatGPT você consegue fazer compras no ChatGPT agora. Ele traz lá opções, tem um botãozinho de compra e por aí vai. Mas ainda é A você que compra, pergunta, né? Ele só te sugere, né? sim, ele traz a Em breve você listagem, não aí vai você fazer vai nada, lá. né? Quando chegar em É. sistemas do tipo agente puro, não vai fazer nada, só compra. E ele vai Não, fazer você tudo. vai pegar aqui, clicar no. Dizem que o celular também tá morrendo, né? Que vai vir outro trem no lugar, que não sei o que que é, mas enfim. Mas eu ouvi falar nisso aí. Veja um pouquinho diferente, mas Nesse eu modelo, entendo qual não. que é a natureza da provocação. Nesse modelo que a gente conhece hoje. O que vai vir? Não sei. Ah, Igual na época, ninguém sabia que as bostas que só ligavam e exato. mandavam mensagem ia virar isso aqui, né? Mas enfim, você vai clicar no botãozinho ou algo parecido aqui e falar, ó, não, tô com fome, cara. Pede, arruma pizza, quero É pizza. isso. Acabou. Quero Daqui a pizza. pouco chega a pizza É lá. isso, acabou. Nossa, bicho, Exato. esse Ah, lançamento aqui, o Nike Air Jordan 42, é compra, isso. mas eu preciso que entregue um dia. Ele vai ver quem entrega um dia, já vai saber suas preferências, de preço, de forma de pagamento e acabou. É Só isso. vai para É chegar. exatamente isso. De certa forma, você já tem hoje as suas formas de pagamento no seu celular, você já tem no seu computador, tipo, não tem diferença nenhuma. Ele só está usando em seu nome e com a tua autorização. Mas aí o que o E outra, vendedor só tem. rapidinho, que depois para você concluir nessa parte que Exato. é interessante, que eu acho que até é o mais importante para a gente entender, né? Mas, por exemplo, geladeira, cara, talvez seja assim que funcione talvez não, certamente foi assim que funcionava a venda machine, né? Geladeira, tá lá, acabou, ela mesmo já pede, Exato. já manda entregar, entendeu? Exato. Exatamente. Eu não preciso ir No no caso da vending supermercado machine, mais. Eu não preciso ir no supermercado. exato. No caso da vending machine era isso. Ele, E nem ele tinha um pensar, manda, monitoramento. compra isso, não precisa nem te falar. Ele vai Exato. saber, já vai comprar. Exato. Ele tava na vending machine, ele estava monitorando os estoques de cada produto. E já mandava Ele tinha um comprar. controlística próprio, já mandava comprar. Ele tinha acesso a uma ferramenta de e-mail. Tudo bem que no caso a ferramenta de e-mail era fake e passava pela Anthropic, mas Aham, para ele tinha acesso à ferramenta de e-mail e de fato já disparava para o fornecedor e trazia. Mas aí puseram outras situações, como por exemplo o fornecedor trouxe o produto errado. E aí, como é que você se vira, sistema? aham. Se vira aí, né? Simulando esse tipo de coisa que acontece na vida real. Mas acho que o ponto aí é, se eu sou um vendedor, né? E hoje, por exemplo, se eu entrasse aqui na minha VPN, conectasse nos Estados Unidos para pesquisar produto, ele já ia me trazer aqui uma lojinha, tipo, um monte de produto. Sou eu que compro, mas tem um monte de produto. E aí o que eu fico me perguntando, caceta, como é que eu faço para aparecer na listagem do ChatGPT? E aí a primeira e mais óbvia resposta é: putz, aí eu preciso trabalhar o SEO desse negócio. Será? Será que é SEO? Porque é o seguinte: se eu estiver falando de Perplexity, o Perplexity não vai mais usar o Google para fazer search. Ah, mas vai ter um search engine ali, então eu vou fazer o SEO do Perplexity. Ok, vá lá, eu até entendo. Só que hoje o mundo de SEO olha basicamente para Google, esquece o resto. Ninguém mais, ninguém olha, eu quero fazer SEO pro Edge. Mano, você conhece alguém que faz SEO pro Edge? Eu não conheço. Não, só Google. Faz pro Google. Só faz pro Google. Mas aí tem uma outra questão que vai além disso, que não é só de SEO, que é como você faz para sua marca se tornar conhecida no treinamento dessa máquina, né? E esse é bem mais complexo, né? Porque, para não complicar demais, o que é o treinamento de máquina? É um momento em que é um lab, a OpenAI, por exemplo.
Eu vou fazer uma aproximação que é muito grosseira, não é bem assim que a coisa funciona, mas ela é didática. Cara, pega a internet inteira e entrega para a máquina aprender o que é, aprender esses conteúdos. Ela vai ler a internet inteira. E nisso ela vai aprender sobre o mundo, né? Esse é o tal do treinamento de máquina. Então, nesse internet inteira, é lógico que ele vai resumir muitas coisas. Senão vai ficar um negócio gigantesco. Só que grandes marcas, elas se tornam suficientemente relevantes na internet a ponto de permanecer como um parâmetro dentro desse modelo. Então, por exemplo, se eu perguntar hoje no ChatGPT, sei lá, quem é a Shell de combustíveis? Ele vai saber me responder com toda certeza. Se eu perguntar para ele, quem que é a Aldrin Comércio? Não sei se ele vai saber, né, que é o e-commerce da minha esposa. Porque a Shell, ela tem relevância suficiente no mundo como para se tornar conhecida por um sistema de inteligência artificial no seu treinamento. E o treinamento é diferente do ranqueamento. O ranqueamento ele acontece ali na mesma hora. Você botou palavra-chave, ele roda o algoritmo e ranqueia na mesma hora. Não, o treinamento, tipo, eles param, eles consomem a internet inteira, empacota e disponibiliza. Por exemplo, o ChatGPT ele tem data de corte de treinamento, acho que em 2023 ou 2024. Aí, puta, mas é antigo. Tá bom, mas ele tem acesso à internet. É... Portanto, quando a sua marca se torna conhecida por um sistema de inteligência artificial, desde o nível do seu treinamento, é um nível de relevância diferente. Por quê? Porque ele dá preferência, primeiramente, àquilo que está na base de treinamento dele. Aí depois ele vai para a internet. Né? Basta dizer o seguinte: se eu pesquisar por Shell aqui, ele vai me responder alguma coisa da Shell sem ter que pesquisar na internet. Ele consome menos recurso para me responder Shell. Então vai ser a primeira resposta. Um exemplo O bom que aconteceu desafio que. comigo, Qual? acho que eu até te mandei na época, não sei. Eu mandei, falei, ó, o ChatGPT, me fala aí qual que vai ser o resultado do Brasileirão. Põe em ordem os 20 times. Aí depois eu falei, não, Aham, esse time aqui tá na Série B, esse time aqui subiu. é isso. E Aham, aí falou, não, cara, é porque a base treinamento dele é é 2024. isso. Então ele fez com a previsão de Eu lembro. 2024. Eu acho que você Exato, que me orientou, falou, não, velho, manda ele procurar. Aí eu falei, cara, tá errado, procura na internet. Aí ele, desculpe, realmente, não sei quem foi rebaixado, não sei quem subiu, vou exato, fazer agora. Tarará. exato. Exato, porque o treinamento de máquina, que é aquele mesmo que o pessoal deixava o cartazinho no computador quando eu trabalhava lá no banco, né? Não desligar porque está em treinamento. Cara, ele é demorado. Um treinamento de máquina como o do Grok ou do ChatGPT, a gente está falando de algumas centenas de milhares de GPUs, GPU é o chipset, é a placa que é usada para treinamento de máquina. Ela é muito boa em processamento matemático. Cara, é na casa de centenas de milhares de chipsets desses. Ao longo de, sei lá, 3 meses de treinamento. Então fica esse parque, esse data center inteiro de 100 mil GPUs treinando 100% do tempo durante 3 meses. Esse é o tamanho da coisa. Tem uma cena no Matrix que é muito boa, que não é spoiler, podem ficar tranquilos. Quem não assistiu, mas quem não assistiu, eu recomendo que assista. É um filme muito bom. Eu queria assistir No Matrix, Matrix tem um momento. não merece crédito, não. Tá doido. Exato, exato. Quem não assistiu Matrix não está preparado para esse futuro. Nem cara vivo. É... Exato. Tem uma cena ali em que uma das personagens está num helicóptero, mas ela não sabe pilotar um helicóptero. E aí ela fala assim, cara, me manda um treinamento de helicóptero. Ela fecha o olho assim, tipo, treina rapidinho. Em questão de 2 segundos ela já sabe treinar, ela já sabe pilotar um helicóptero. O que foi aquilo? Foi um treinamento de máquina. É uma analogia, uma metáfora de treinamento de máquina. Mas é isso. Uma máquina dessas, em 3 meses, ela aprende o mundo inteiro. Ela aprende a internet inteira. E é assim que ela adquire linguagem. Né? Linguagem é um termo de linguagem mesmo, linguagem natural. É, é um processo muito grande e massivo. Caro pra diabo. Então não dá para estar fazendo ele sempre, o tempo inteiro. Né? Uma das fronteiras tecnológicas aqui é como fazer para que estes sistemas estejam se atualizando em seu treinamento permanentemente, online. Tem alguns experimentos nesse sentido, o Topology era um deles, só que ele era extremamente lento, porque, cara, é pesado pra caramba, ainda não tem.
a capacidade computacional suficiente para isso, né? Então, qual que é a alternativa de saída disso? E que aí muita gente não sabe, acho que quem está assistindo aqui também talvez não saiba disso, que é a questão da base de treinamento. A base de treinamento geralmente ela é congelada no passado. Como é que a gente sai dessa armadilha do congelamento? Esses sistemas têm acesso à internet. Nem todos tinham. O Claude, que é concorrente do ChatGPT, até, sei lá, acho que 3 ou 4 meses atrás não tinha acesso à internet. Era só a base de treinamento. Agora ele já tem acesso à internet. E os labs estão se preocupando em deixar isso cada vez mais transparente, né? De forma de que o usuário não precise ficar apertando o botão para isso acontecer. Que nem hoje, por exemplo, no ChatGPT, muitas vezes, se você lançar uma pesquisa, ele sozinho já vai acessar a internet. E é o que vai acontecer com o GPT-5, né? O GPT-5 deve estar para sair agora. Então, tem muita especulação aqui, muito chute, mas a previsão é que na semana que vem a OpenAI deve lançar um modelo open source, um modelo de pesos abertos, que nem os da Meta, mas esse não vai ser o principal. O principal vai ser o GPT-5, que está previsto para chegar entre agosto e setembro. Se chegar antes, eu vou ficar positivamente surpreso. O GPT-5, ele, ele já vai ter a capacidade de chamar todas essas diferentes ferramentas e modelos sem que você precise ficar apertando o botão. Ele vai identificar isso pelo seu próprio pedido. Então, por exemplo, pesquise fornecedores. Ele já vai saber que ele tem que fazer uma pesquisa na internet ou que ele tem que fazer uma pesquisa profunda. Ou, por exemplo, raciocine sobre esse problema. Ele já sabe que ele vai ter que chamar um modelo do tipo Reasoner, que é o O3. Ele vai estar fazendo isso sozinho, porque o GPT-5 está sendo treinado em entender o pedido do humano, né? E aí, ao entender o pedido do humano, qual ferramenta eu tenho que acionar? E isso também já abre uma outra questão que é muito divertida na cena de inteligência artificial generativa, que é a questão de prompt, engenharia de prompt, que é toda uma puta discussão polêmica para diabo. Isso foi em 2023 ainda, os primórdios da IA generativa de prateleira. O pessoal começou a falar, a profissão do futuro vai ser engenharia de prompt. Ah, mano, o que que é isso? Aí eu fui atrás para tentar entender, tal, não sei o quê. E, basicamente, eu tenho uma relação conflituosa, eu admito. Eu tenho uma relação de amor e ódio com engenharia de prompt, porque eu reconheço que para certas coisas ela tem valor. Muitos dos meus robôs aqui têm engenharia de prompt embutida, em que pese eu não ficar dando esse nome. Mas engenharia de prompt nada mais é do que você combinar diferentes técnicas e diferentes estruturas de comunicação em função de um objetivo, né? Então, por exemplo, você tem um objetivo e fala assim, raciocine passo a passo, explicite o seu pensamento, se isso, depois aquilo. Isso é tudo engenharia de prompt. Você vai otimizando o seu prompt para que ele faça todas as tarefas dentro daquele texto único, que pode chegar a ser de 3 ou 4 páginas. Isso é engenharia de prompt. Eu admito, muitos dos meus robôs têm engenharia de prompt. Mas eu acho que o hype que foi criado em torno tipo, essa fanfarra. Hoje você vai ver assim, guru de inteligência artificial, você tem que aprender engenharia de prompt. Isso eu sou muito crítico. Porque já teve gente, eu te juro, Gontijo, teve gente que já me perguntou: peraí, então quer dizer que para usar o ChatGPT eu vou ter que fazer curso de engenharia? Eu falei: não, cara, pelo amor de Deus, mas estão falando aqui engenharia de prompt. Eu falei: para, não é nada disso. Não é nada disso. E aí o que eu costumo falar, assim, mais do que. Se quiser estudar engenharia de prompt, cara, estuda. É legal, você vai aprender coisas, mas mais do que estudar engenharia de prompt, estude comunicação. Como é que você se comunica, inclusive com humanos? Qualquer um que já teve uma equipe, por exemplo, já foi gestor de uma equipe, ou até que já foi funcionário de uma equipe, entende a importância de uma comunicação clara. Se eu sou um funcionário, meu chefe está dizendo alguma coisa que eu não estou entendendo, eu vou falar: chefe, explica melhor porque eu não entendi. Porque se ele não explicar direito, se ele não der contexto, especificação, qual que é a tarefa, qual que é o objetivo, o que que se espera, o moleque vai fazer qualquer coisa diferente do que o chefe está esperando. E com o ChatGPT não é nem um pouco diferente. Então, engenharia de prompt, esse nome lindo, esse nome cheio de frufru, nada mais é do que saber e
saber se comunicar e treinar sua técnica de comunicação. Vai Muito bem. perguntar. Eu também, eu fico gosmão no amigo É, meu que ele fica. Eu falo pra ele, minhas fotos estão uma bosta. Você não tá usando o prompt correto. Falou, bicho, eu chamo ele de rei do prompt. exato. Então, assim, Então, assim, tipo, por- porque na prática, rapidinho, é porque o próprio ChatGPT já faz o prompt pra você, se você quiser. Você fala, cara, eu quero isso, isso, quero isso, quero isso, quero isso. Aí, pô, ele é cria um isso. mega prompt pra você usar nele ou em qualquer outro negócio. É isso. E ironia contida nisso, isso é uma técnica de engenharia de prompt chamada metaprompting, que o sistema se dá Aham. prompt a si mesmo. Mas é isso. O, o, o ponto é, esses sistemas estão atingindo uma capacidade, e aí eu falo com essa palavra mesmo, cognitiva e de inteligência cada vez mais próxima do humano. A gente já hoje já vê fotos, por exemplo. Você fala assim, cara, isso aqui é inteligência artificial? Mano, eu não sei. Eu não sei se é inteligência artificial. Então, essa fronteira borrada. Antes a gente sabia dizer, ah, tem 6 dedos. Acabou, não existe mais isso. Você já não consegue hoje mais distinguir o que é inteligência artificial e o que não é, em muitos dos casos. E da mesma forma, você não vai mais conseguir distinguir o que foi um trabalho feito por inteligência artificial ou não. E, sinceramente, isso não importa. Está sendo feito com qualidade? Isso é o que importa. Na verdade, vai, né? Porque E se ficar muito bom, você sabe que é inteligência artificial. vai chegar nisso. De fato, eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. O Brasil vai progredir uma beleza sem fazer muito esforço nisso. Ô, O Jota, aí, problema é deixa o eu te humano falar um negócio estragar. aqui. Só porque nós já estamos mais de uma hora, e eu queria ainda. Vamos nessa. Porque se a gente deixar, cara, papo diário, a gente fica até 4 dias de live aqui, né? Igual aqueles Já jogadores temos do alguém que motivo para marcar outra. eles até morrem, né? Não come, fica 5 dias sem comer, só jogando e morre. Mas é porque eu queria falar um pouquinho da aplicação atual na prática para o e-commerce. Aonde que a inteligência Tá. artificial pode ajudar o e-commerce zero hoje? Eu penso em 3 ou 4 coisas, tá? E aí eu acho que tem um paradigma a ser quebrado no e-commerce. Ah, uma das perguntas mais frequentes que eu escuto de empresários de e-commerce é: cara, mas inteligência artificial ajudou a aumentar em quantos por cento a venda? E eu entendo a pergunta, mas não é sobre isso, né? Onde eu mais tive retorno no uso de inteligência artificial foi automatizando tudo aquilo que era automatizável no meu e-commerce. Foi olhando para dentro de casa, não olhando para fora de casa, foi olhando para dentro de casa. Que era tanta ineficiência que aí o tempo que eu fui liberando dos meus funcionários por conta dessa automação, aí sim eu comecei a colocar esses funcionários para vender mais, para cadastrar mais produto, para tirar foto, aquelas coisas que eu necessariamente dependo de um humano. Então, a primeira provocação que eu lanço para todo e-commerce zero que estiver assistindo aqui é: cara, olha para dentro de casa também. Olha para todas as suas ineficiências. Quando você abre o capô do seu carro, né, da sua loja, você vê assim, caramba, tá cheio de ineficiência aqui. Você vai poder, eu te asseguro, você vai poder plugar soluções de inteligência artificial em um monte disso. Programação de SQL, programação em HTML. Ah, quer fazer uma página, uma landing page, você vai conseguir fazer. A landing page da minha empresa foi o Claude que fez. Então, primeiro de tudo, olhe para dentro de casa, para Deixa eu todas as suas ineficiências. interromper, porque é importante. Porque quando você fala assim, né, você é muito técnico, e às vezes a galera assusta. Você não tem que saber Aham. HTML, você não tem que saber Não, JavaScript, você não tem que saber nada, você tem que não, saber português e pedir. Quem vai fazer é é ele, isso, né? Só para é deixar isso. claro para a galera. Porque senão o cara, não, mas pô, eu Excelente não sei isso ponto. aí, nunca vou fazer, porque eu não sei, não. Você vai ter, pô, tem uma demanda. Ah, cara, eu É preciso melhorar isso. isso aqui. E aí você vai perguntar para ele, que é o tal do prompt. O prompt Excelente é ponto. perguntar em português. Aí você vai perguntar, não que É seja, né? isso, Mas é isso, aí você é vai isso, é isso. perguntar e ele vai te instruir. Exatamente. Gontijo, eu não sei uma única palavra de SQL. Eu não sei uma única palavra de JavaScript. Nada. Todas as automações que estão rodando no e-commerce aqui da minha esposa foram feitas pelo ChatGPT. Ah, tudo bem, teve que testar, mudar. Ah, deu erro aqui, deu erro ali. O próprio ChatGPT foi me ajudando a resolver. Eu não conheço uma palavra de SQL. E isso me traz a um outro ponto, que é uma pergunta que eu gostaria que todo e-commercezeiro começasse a se fazer a partir de agora. Que é o seguinte: ao invés de ficar se perguntando, ah, mas no que eu posso usar a inteligência artificial? Essa pergunta aberta. Ah, no que eu posso usar? Não. A pergunta é outra. A pergunta esse problema que está na tua frente agora, esse problema aqui,
Como é que você usa inteligência artificial para resolver esse problema? Pode ser que tenha solução, pode ser que não tenha solução. Por exemplo, eu não tenho solução de inteligência hoje, eu não tenho solução de inteligência artificial hoje para fazer a movimentação física do estoque da loja. Não, não tem. Vai ter robô daqui a pouco fazendo isso. Aqueles humanoides lá da Amazon, por exemplo, daqui a pouco vai ter. Mas hoje eu não tenho solução para isso. Mas para, por exemplo, descrição de produto, eu tenho solução. Para automação de planilha Excel, eu tenho solução. Para fazer uma landing page legal, eu tenho solução. A solução se chama ChatGPT, perguntar em português. Por isso que a gente costuma brincar na bolha de inteligência artificial, a gente costuma brincar que a nova linguagem de programação é o português. Você programa em português. Fala, faz isso, faz aquilo. Agora eu quero que mude isso, agora eu quero que mude aquilo. Então, meu amigo, minha amiga, comecem a se perguntar, na verdade, assim, esse problema que está na minha frente hoje, como é que o ChatGPT me ajuda a resolver esse problema? Porque aí todo problema vai ter uma potencial solução em inteligência artificial. Foi assim que eu comecei a perceber a quantidade de coisa que dava para eu automatizar no e-commerce da minha esposa. Um dos funcionários a gente liberou para atender na loja física. A gente começou a vender mais na loja física, né? Essa é uma das coisas. É claro que quando a gente olha para venda, tá bom, todo mundo quer vender mais, tá? Então, o WhatsApp, por exemplo, o Instagram, cara, já tem uma série de boas soluções de venda ativa por WhatsApp, por Instagram e de natureza generativa. A gente fala WhatsApp, a gente está acostumado, sei lá, com ManyChat, por exemplo, ou outras similares. Que é tipo, é tudo árvore de decisão. É que nem quando você liga lá o telefone ali, cai naquela URA, digite um, digite dois. Não, cara, já não estou mais falando disso. Estou falando de generativo mesmo. Então é como se você tivesse um funcionário de silício, um funcionário cibernético, atendendo ali no teu WhatsApp, né? Ah, mas é humanizado? Sim, pode ser humanizado, pode ser perfeitamente humanizado e a maior parte é humanizado. O que você vai ter que se preocupar é até onde ele pode ir. É a mesma coisa no funcionário físico, até onde você deixa o atendente ir. Ah, vai fazer negociação de preço? Não, o atendente passa para o gerente. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. É, eu também sou um pouco crítico com essa questão de atendimento humanizado, né? Eu entendo a necessidade. Muita gente fala assim, não gosto de falar com robô, mas acho que tem uma questão de transparência também. Tem gente que não gosta de falar com robô, mas tem gente que odeia ainda mais achar que está falando com uma pessoa e descobrir que está falando com um robô. Então, acho que a transparência com o consumidor ela é sempre importante. Mas o que que adianta? Ah, Atendimento humanizado na Amazon. Questão de indiano lá que resolve porra nenhuma. não, exatamente, exatamente. Desculpa, eu prefiro o robô, né? Eu até brincava uma vez que eu falava, cara, acho que o apocalipse um dia vai acontecer quando eu colocar um chat com um sistema generativo para discutir com alguém do chat do Mercado Livre. Porque aí vai ser o operador do chat do Mercado Livre com o meu robô, os dois com paciência infinita para enrolar um ao outro, né? Aí vai ser o apocalipse, o mundo vai derreter. Mas é isso, acho que é importante ser transparente com o consumidor, falar assim, cara, ó, oi, eu sou um robô falando em nome da loja tal e tô aqui para te ajudar no que eu puder e eu sou treinado nesses produtos. Naquilo que eu não puder, eu vou te indicar um atendente físico. O robô que está no site da loja da minha esposa é assim. Eu declaro, eu sou um. O robô declara, eu sou um robô. Que eu acho que é uma questão de transparência. Mas lógico, um atendimento com características humanizadas, atento com o consumidor. Mas eu acho que a transparência nesse caso é importante. Então, olhar para dentro de casa, levanta o capô e vê tudo que tem de ineficiência que dá para você tratar ali. Vai ter uma solução em inteligência artificial, em ChatGPT, em Claude, em Gemini, no que for. Tem muito boas soluções já de atendimento por WhatsApp, Instagram, TikTok, já de natureza generativa, né, que vai ajudar a fazer esse atendimento. Então, olhando tanto para dentro de casa, para a tua linha de custos, como para a tua linha de receita, acho que esses são os principais. E para o e-commerce zero especificamente, cara, tá cheio de coisa que dá para ganhar eficiência. A primeira que eu fiz no nosso e-commerce foi descrição de produto. Hoje eu tenho um robozinho aqui no meu chat GPT em que eu tiro duas fotos com o celular, literalmente. Eu tiro duas fotos, eu forneço a ficha técnica, que já vem pronta do fornecedor, só tenho que copiar e colar, e falo assim, cara, faz, faz o texto aí. Ele faz o texto em 30 segundos. Dentro da programação dele, eu tenho a minha estrutura de redação. E vamos nessa. Nisso eu ganho eficiência. E, cara, mas acho que
o ponto principal é o empresário do e-commerce fazer, o empresário, a empresária de e-commerce fazer essa pergunta. Estou com esse problema na minha frente, agora. Como é que eu uso o ChatGPT para resolver esse problema? E vai para o ChatGPT. Ah, não resolveu na primeira? Tenta na segunda, tenta de um jeito diferente. E lembre-se, ele é um funcionário seu. A única diferença é que o cérebro dele não é feito de carbono, o cérebro dele é feito de silício. Mas ele é um funcionário seu. Ele provavelmente, se ele não conseguir resolver tudo, pelo menos ele vai te dar muito boas ideias para você resolver. Esse é o futuro que eu visualizo. Máquinas estarão em todos os lugares. Quem vai prosperar é quem souber usar esse exército de máquinas a seu favor. Souber orquestrar, souber tocar essas equipes feitas de silício. Esse é o futuro que eu visualizo. E já E- temos matéria para muito mais live aqui, para muito mais vídeo. Cara, não, porra. Se quiser ir, tem que, para ir um pouquinho mais a fundo, eu tenho que ter um vídeo de para cada microassunto aí. Mas me fala uma Exato. coisa, que é uma discussão Hum. grande. Vídeo e foto hoje, Uh, de produto. Dá para aham. fazer? Dá para fazer mais ou menos? Não dá? Dá para fazer com algumas limitações, tá? Então, por exemplo, fotografia de produto, tá? Para quem é ser humano normal que nem nós, né? Não sei, né? Às vezes Dá está em para usar no Matrix, chat. né? O que eu quero dizer assim, tipo, para quem tem US$ 20, por exemplo, consegue pagar uma assinatura do ChatGPT, o ChatGPT hoje é o que mais se aproxima disso, tá? Mas não é perfeito. Ah, ele vai, por exemplo, se eu pegar um produto, sei lá, eu vou pegar esse celular aqui, por exemplo, tá? Eu vou falar assim, ah, cara, bota esse celular, alguém falando assim, ele vai fazer. Mas pode ser que o celular saia com alguma diferencinha, tá? Mas hoje o ChatGPT, para afegãos médios como nós, é o que vai chegar mais próximo de fazer isso. Tem um outro sistema, que é o Flux Context, que é um sistema alemão, tá? E que esse, de todos os que eu conheço, é o melhor de todos, é o que mais chega próximo e faz com alta fidelidade. Problema, ele custa bagatela de US$ 1.000 por mês, né? Então ainda não está muito no nosso Vamos esperar o chat alcance, GPT 5, né? mas é isso, é isso. É tão vertiginoso e exponencial esse progresso tecnológico que, Gontijo, se eu falasse 3 anos atrás que a gente estaria fazendo essa conversa inteira, seria tipo ficção Papo científica. de louco, papo de louco. Papo de maluco. É. E não é mais. Então, daqui a um ano também, essas capacidades todas, elas vão estar cada vez mais acessíveis. Isso falando de imagens. Então, para pessoas médias como nós, US$ 20, o ChatGPT hoje é o que chega mais próximo, mas com algumas limitações, pode ser que você precise tentar algumas vezes. Isso não é questão de prompt. Não é. Ah, é porque o prompt tem que mudar. Não é questão de prompt. Mesmo o melhor prompt vai sair com diferenças, porque isso é da natureza do mecanismo de tokenização e de difusão de imagem que produz essa imagem, que eu não vou entrar nesse detalhe técnico. Mas tem todos esses. É tokenização e difusão. Não vai sair igual. Né? E é da estrutura desse sistema. Falando em vídeos, você eventualmente ainda vai perceber alguma coisinha assim, ah, isso aqui é um vídeo de IA, não sei o que, isso aqui é lá, tudo, mas, cara, tá ficando muito bom esse negócio. E acho que o que tá mais à frente aí hoje, de fato, é o Google, com o Veo 3, né? Ah, O problema, ele também é caro. não dá para saber o que é aquilo lá é IA, não, cara. Não dá. Não, não dá, não dá. Mas na hora que você põe o produto, aí já entra no mesmo problema. Não Exato, consegue ter exato, porque também tem um fidelidade. mecanismo. Exato, porque Aí ele tem começa a viajar um. também, né? Tipo, sei lá, É, um parquímetro. Aí o parquímetro tá aqui, você, tipo, ele tá aqui na mão, o outro sai do outro lado da mão aqui. Uns trem bem nada. Você já viu os trem desse? esse gestual aí ficou estranho, mas, tá, mas eu entendi o que você quis falar. Eu já põe a broca na furadeira. Você põe uma broca, você põe assim por fora. Eu cheguei e põe a broca assim. Eu, Ah, não, meu filho. puta, Não é o da assim Broca que foi põe a broca. genial. O da Broca foi genial. Eu olhei aquilo e falei, cara, eu adoro sistemas de inteligência artificial por isso. Mas por causa disso, né? Isso tem um mecanismo de difusão por detrás, né? Que é o que produz os pixels, né? E tem o próprio fato da base de treinamento, né? Tem produtos que, cara, de repente o sistema nunca ouviu falar nisso. Ele tá vendo pela primeira vez na sua foto. Então ele vai dar uma viajada ali. Mas o View 3 do Google hoje é um dos que está mais avançados. Tem outros também. Ontem.
ou hoje, já não lembro mais, lançou o Hailuo 2, tem o Kling, né? Todos operam de forma muito, muito similar, mas hoje o que eu vejo é realmente o Google está mais à frente. O Sora do ChatGPT, no momento em que ele foi anunciado, ele fez muito sucesso, mas ele ficou rapidamente para trás. Mas hoje quem tem ChatGPT tem acesso ao Sora, dá para usar também, mas o que tá bom mesmo, é o Veo 3 do Google. Agora, para poder usar o Veo 3 do Google com tranquilidade, morre aí $200. Como eu já Eu gasto assinei meus lá, 200 eu acho dólares no que é ChatGPT, $20 também, mas é tudo limitado, né? Você pode fazer dois, qual? três vídeos por. Eu assinei esse aí, do o Gemini. Não, você também consegue fazendo de $20. Só que aí o É, limite de uso é bem mais é, baixinho, né? eu paguei, mas é bem limitado. É muita capacidade computacional que consome para fazer vídeo. Exige. É. Mas não tá distante o momento em que a gente vai ter filmes de IA sendo premiados. Cara, eu dou no máximo 2 anos para isso. Não vou dizer Oscar, porque acho que vai ter uma questão Ah, não, muito, muito premiado, o forte Oscar da não vai entrar. categoria. É. Mas vai ter, vai Mas começar a ter. premiado não, mas campeão de bilheteria, com certeza. Vai, com certeza. Mas não me espantaria abrir em categoria melhor filme de inteligência artificial, que não seja, Ah, que sim, não seja sim. o Oscar, mas de repente em Cannes, não sei. É. Mas vai começar a ter isso cada vez mais. Como já existem campeonatos de vídeos com IA e uns vídeos muito bons. Mas para o e-commerce zero hoje, acho que de fato um dos melhores hoje é o Veo 3. Você sobe imagem, sobe até mais de uma imagem, é até recomendável para que ele tenha várias imagens do mesmo produto e ele vai produzir uma cena ali. Mas pode ser necessário mais de uma tentativa. Isso é muito importante falar. E aí isso vale para geração de vídeo, para geração de imagem ou para ChatGPT, Claude, etc. Inteligência artificial não é bala de prata. Não caiam nessa ilusão. Vai resolver muitos problemas que hoje você não consegue resolver. Mas não é bala de prata, por enquanto. Vai chegar um momento em que vai resolver todos os problemas, mas esse momento ainda não chegou. Hoje ainda não é bala de prata, você tem que saber lidar com ela. Vai ter que tentar mais de uma vez, várias tentativas, mas vai. Galera, caiu de novo. E a gente nem falou Cruzeiro dessa vez. Mas é isso, ó. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem que a gente extrapole aí, fale mais a fundo de algum assunto, nós não, né? O JE é que ele que entende. Eu tô engatinhando ainda, mas com esse senso de urgência da necessidade de avançar nisso aí. Manda aí no campo das descrições, que ele está disposto, já falou que a gente pode gravar mais, explicar mais para vocês. Você criou o Instagram, meu amigo, que você não tinha? Eu, eu tô com o Instagram, mas eu tô também com o YouTube começando a gravar aqui, mas ainda não tem nada publicado. Mas se quiserem, eu já deixo o arroba aqui, que é o arroba Descomplicaí, Ó, vamos. traço, Descomplicaí, traço JE. Beleza. Que é Descomplicaí, tudo junto com AI de Aham, inteligência artificial no final. Descomplicaí, JE. legal. Mas já vou começar a gravar ali para postar algum conteúdo. Ou se quiserem também checar o meu LinkedIn, que lá geralmente eu publico alguns posts, alguns artigos bem legais. É só procurar ali José Eduardo Leitner. Aí eu deixo ali nos comentários Cara, depois. Mas LinkedIn é trem lá. de executivo. Acho que nenhum e-commercezeiro usa LinkedIn, velho. Não sei, mas vou deixar aí. Vai que eu tô sendo Ah, entra lá. preconceituoso e não sei. Não, Vou tem, deixar. tem, tem uma galera lá, tem uma galera Tem. assim, mas principalmente porque lá é onde eu expresso as minhas ideias Ah, mais legal. disruptivas. Ah, então, É, então é um bom Aí lugar lá, para te lá seguir. vale a pena. Então, olha, eu vou deixar na descrição aí todos os seus contatos. Quem quiser entrar em Ótimo. contato com ele. Ah, vou pôr aqui de novo o QR Code do grupo. Vocês entrarem lá, que ele tá lá e ajuda muita galera lá. Às vezes A gente ele manda manda lá. os trem lá e aí eu tenho que pôr no chat GPT para o chat GPT me explicar o que ele tá falando, porque não consigo entender. Ontem teve um. É, ontem mesmo aconteceu. E é isso, galera. Agradecer a todo mundo que ficou aí até o final. Quer falar alguma coisa? Só agradecer aqui, como eu disse no começo, cara, uma honra estar no canal dessa sumidade que é Bruno Gontijo. Aí você coloca a sumidade lá no ChatGPT, ele vai explicar o que significa, mas que é algo sinônimo a celebridade, não guru. Mas acho que muito feliz de estar aqui com você, trocando essa ideia, contribuindo para democratizar o uso de inteligência artificial por essa categoria que
sua sangue para pagar todos os seus DARFs todos os meses, e que merece realmente ter uma vida mais leve, com mais eficiência, e desfrutar dessa tecnologia que um dia foi o monopólio dos grandes e hoje está à disposição de qualquer um e não precisa pagar muito. US$ 20 você já consegue um excelente sistema de inteligência artificial. E, cara, espero ter mais oportunidade de estar trocando ideia aqui contigo, porque é sempre muito divertido, elucidativo e acho que contribui muito para a comunidade. É isso aí, brigadão, obrigado, galera. Até o próximo vídeo, ao campo das perguntas aí, dúvidas, qualquer coisa eu mando lá para ele, nós vamos conversando. E no grupo também é até mais fácil, né? Entra lá no grupo e é isso. É Tamo junto, isso. obrigado, galera. Obrigado.